Olá, este é o vídeo 92 da Faculdade da Água. Estamos no campo, naquela mesma pequena bacia hidrográfica do vídeo 91, onde nós falamos algumas vezes sobre complexidade hidrológica. E hoje, neste vídeo 92, nós queremos explicar o que a gente quer transmitir sobre isso. Nós não queremos dificultar, ao contrário, nós queremos mostrar que é necessário considerar a complexidade, mas é possível trabalhar ela de uma maneira muito menos complicada. Por isso nós vamos mostrar agora, vamos fazer um primeiro giro aqui de 360 graus aqui neste ponto da pequena bacia, para a gente identificar as diversidades de situações onde a gente fala que implica na complexidade do comportamento da água. Os objetivos da Faculdade da Água são muitos, conforme a gente já disse, né? Nós vamos ver aqui vários detalhes, por exemplo aqui, ó, a gente vê ali uma linha de carreamento de material, onde provavelmente passa algum veículo para colher a cana, e ao longo dele tem uma linha de drenagem, onde a água escoa, levando o material lá para a PP lá embaixo, apesar de ter uma barraginha ali. Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer, dentro desses aspectos de diversidade de uma pequena bacia, nós queremos mostrar o que representa cada área. Por exemplo, o que representa a área do anfiteatro, quando ele está com vegetação, uma boa cobertura vegetal ou não, o que representa a área de cultivo, qual que é a declividade dela, né? A pastagem, se ela está bem formada, o terraceamento, como é que ele está funcionando, tá? A margem da estrada, enfim, todos esses aspectos, eles são observados e são dimensionados para a gente calcular o que ele representa dentro da pequena bacia. Porque a gente pode pensar assim, mas essa área é muito pequena dentro da pequena bacia. Mas se a gente pensar nisso numa área extensa, por exemplo, vamos pensar que a gente pode calcular isso e especificar isso nessa pequena bacia aqui. Nós podemos, como é uma área que já foi cana, e toda a bacia do Rio Chapotó já teve cana até na década de 90, nós podemos projetar esses dados para a grande bacia com uma boa margem de precisão, e aí nós vamos ver que essas pequenas áreas que a gente acha que não são significativas, vão ter uma representatividade muito grande no processo de escoamento de água de chuva, né? E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo dos vídeos da Faculdade da Água? É levar informações, esclarecimentos, orientações a diversos tipos de públicos, né? Desde o técnico, o gestor, o projetista, o operador da máquina, enfim. E aí precisamos sim enxergar toda essa diversidade, interpretar, dimensionar e calcular. E aí no próximo vídeo, então, nós vamos mostrar resultado desse volume de chuva, comportamento do volume de chuva em cada pequena área dessa, para a gente ver o significado dela ao longo de um ano. Nós sempre vamos trazer, conforme estamos trazendo aqui hoje, aspectos simples e complexos. Por quê? Porque alguns de nós estamos em condição de resolver problemas mais simplificados, mais simples. Outros estamos preparados para resolver problemas um pouco mais, que exigem um pouco mais de análise e de um arranjo para resolver o problema. Por exemplo, é muito comum a gente ter os trilhos de gado, né? E eles cruzam o terraço, por exemplo. Então, o que a gente vê? A gente vê que o terraço tem um funcionamento, mas existe aqui uma compactação, um solo exposto compactado. Então essa água, ela passa com uma certa força e velocidade aqui. E aí ela vai ganhar área plana e às vezes ganhar estrada. Vamos fazer outro giro aqui de 360 para a gente identificar o que a gente visualiza desse ponto, né? Uma pastagem relativamente boa, né? Uma boa cobertura vegetal. Numa área declivosa aí que vai de 20% a 40% de declividade. Lá no fundo a gente tem aquela área mais plana de contribuição dinâmica que já foi calculada, e nós vamos mostrar de novo o número, a dimensão dela.
e o anfiteatro ali com uma outra situação, né? Por que é importante mostrar essa evolução? Porque as coisas vêm evoluindo no campo. E quando a gente executa um projeto, depois vem as manutenções. Então a gente está mostrando aqui o pós-projeto, né? Como que está a situação das práticas que foram implantadas, por exemplo. Então essas intervenções nos solos e vegetação, elas vêm ocorrendo de uma maneira cada vez mais distinta em relação ao histórico, né? E, por outro lado, nós estamos presenciando chuvas irregulares que a gente às vezes não observou isso ao longo dos anos. Ou passando de geração para geração, cada geração vai convivendo com uma realidade diferente. Então, a nossa alternativa é conviver com isso e buscar solução ou mitigação dos problemas. Lembrando que o nosso objetivo é regularizar a produção de água na pequena bacia hidrográfica. Vou mostrar aqui a importância da avaliação, análise de locais específicos. Aqui nós temos uma barraginha, tá? Ela está recebendo água aqui de uma área em torno dela aqui muito pequena. Vou explicar daqui a pouquinho por quê, vou mostrar. Então a barraginha está recebendo pouca água. Então a água de cima está indo para onde? Vou mostrar daqui a pouquinho. Ali naquela moita de bambu tem uma barraginha, tá? Que recebe a água da estrada. Agora vamos mostrar aqui em cima. Aqui está a estrada, né? E aqui, ó. Olha só. Olha que interessante. Essa água que está vindo aqui, ó. Daqui a gente vê bem. Essa água que está vindo aqui dos trilhos de boi, do caminho do boi, ao invés dela ir para a barraginha, ela está voltando para a estrada. Tá vendo? Então ela está causando uma grande pressão na estrada, sendo que ela deveria seguir aqui, ó. Ela deveria seguir aqui na beira da cerca e cair na barraginha ali que a gente mostrou. Então esse é um ponto importante de uma necessidade de adequação do direcionamento da água. Quero fazer aqui algumas observações importantes para a gente aplicar no próximo vídeo. Nós tivemos aqui nesse mês em torno de 15 milímetros de chuva. O que aconteceu com essa chuva? Uma parte dela infiltrou, onde nós temos vegetação, temos as práticas funcionando bem, a água infiltrou. Mas onde ela não infiltrou, qual foi o impacto? Então nós vamos mostrar no próximo vídeo um volume de chuva e o que vai acontecer com ela em alguns pontos com comportamentos diferentes, para a gente ver o que exatamente nós estamos perdendo de água. Nós já fizemos esse cálculo, já mostramos alguma coisa de uma maneira mais geral. Agora nós estamos mostrando com mais detalhe em cada área específica. Por exemplo, aqui nessa estrada, nós temos a água descendo na beira do barranco, e aqui embaixo tem a gente chama de bucha, né? Uma bucha aqui de material, e aí a água vem aqui, né? E daqui ela não está encaminhada para nenhuma barraginha aqui. Tá? Então o que cabe nesse local aqui, ó? Aqui cabe uma caixa seca. Qual o volume de água está indo embora aqui? É o que nós falamos já em vídeos anteriores, estamos repetindo hoje. Margem de estrada, a gente precisa conhecer o que exatamente está acontecendo na margem da estrada, para ver o que está influenciando no leito. Tá? Então nós vamos fazer esse detalhamento para a gente falar assim, essa bacia aqui pode aumentar X de produção de água, ou melhorar a regularidade de vazão, ou melhorar custo de manutenção da estrada. Vamos reforçar um pouco mais esse trecho de estrada aqui, que é muito interessante. É um trecho declivoso, e aqui embaixo, descendo a estrada na margem direita, a água está sendo direcionada para uma barraginha naquela pequena grota, tá? Beleza. Do lado de cá é o que eu acabei de mostrar. Não tem essa estrutura, então a água se espalha na estrada. Então ali cabe uma ótima caixa seca para segurar a enxurrada. Qual a quantidade? Vou mostrar calculando no próximo vídeo. Bom, nós estamos aqui perto da barraginha que eu acabei de citar. Vamos observar aqui na margem da estrada, que está vindo lá do morro, e vamos observar aqui que a entrada da água na barraginha, ela está obstruída. Então, nós estamos vendo aqui mais uma falha no sistema, onde a água da estrada não está entrando na barraginha. Portanto, é mais um problema.
Essa barraginha, inclusive, tem água. Vamos mostrar aqui do outro ponto, acho que a gente consegue ver a água dela. Essa barraginha tem água. Por que ela tem água ainda? Nós estamos no mês de julho, essa última chuva não significou aumento de água nessa barraginha. Então, assim, alguns aspectos importantes. Ela está numa grota, num pequeno anfiteatro, a barraginha de cima ali estourou. Quer dizer, a barraginha de cima está acumulando uma parte de água. O excesso de água, ela está jogando para debaixo. E um outro aspecto importante. Essa barraginha, ela está num nível bem pequeno em relação ao fio d'água lá embaixo, no brejo. Então ela está assim, e nesse ponto aqui, o lençol freático está bem próximo da barraginha. Então ela consegue aqui equilibrar a água de chuva com a água do lençol e mantém a água por mais tempo. Fazendo mais um giro aqui de 360 graus, no outro ponto da pequena bacia, lembrando que essa pequena bacia tem aproximadamente 84 hectares, e lembrando que o que a gente quer mostrar é justamente uma forma simples de enxergar o comportamento da água no solo, que varia em função daqueles aspectos que a gente já citou, por exemplo, declividade, cobertura do solo. Por exemplo, ali nós temos uma cerca onde a gente tem dois tipos de cobertura de solo. Então a gente vê que do lado direito a gente tem um solo com muito menos massa. Do lado esquerdo a gente vê que é um solo que, ao receber uma chuva pesada ou uma sequência de chuvas, ele vai ter condição de segurar mais a água para ter menos escoamento, menos enxurrada. Claro que tem que ser analisado também a questão da compactação do solo e daquelas práticas ali que são os terraços, para ver como que eles estão funcionando. À direita ali a gente já vê uma pequena lombada onde tem também os trilhos de boi, nós vamos ver mais de perto. Lá no fundo nós estamos vendo aquele anfiteatro que a gente mostrou agora há pouco, né? Então, o que nós estamos enxergando aqui? O que nós estamos mostrando? Como que a água de chuva pode se comportar ao atingir a superfície do solo. Esse é o objetivo nosso, tá? E claro que isso envolve cálculos. Por isso que nós falamos, já mostramos, o professor Valente também já mostrou, a contabilidade de água, né? E o que nos interessa mais aqui? Não é a média, são as especificidades. Porque atuar na média, a gente já está atuando de maneira geral. Agora, os pontos críticos, como que eles estão? Então eu estou batendo muito nisso, porque esses pontos críticos nós temos que trabalhar na evolução de um projeto. O básico está feito, agora é manutenção. Mas e os pontos críticos? O que isso representa numa grande bacia? Isso é um número muito importante para quando se fala em enchente, enxurrada, inundação, num município que está abaixo da bacia, como Guidoval, Dona Eusébia. Isso é muito importante quando a gente dimensiona isso a nível de bacia. Este é um ponto que está um pouquinho abaixo do ponto central da pequena bacia, e ali próximo daquele anfiteatro, daquela grota lá onde tem os animais, nós temos ali naquela casa um pluviômetro, tá? E nós medimos a vazão aqui embaixo, conforme a gente já mostrou anteriormente. Agora nós vamos dar um pulo lá naquela lombada, para a gente dar uma olhada de lá, para a gente ter um outro ângulo de visão da parte de baixo aqui da bacia. Esta é aquela lombada que a gente viu de lá. Essa lombada é um local onde o gado tem preferência de descer, né? Então a gente vê aqui um sinal bem forte de quanto tempo o gado está usando essa área. Então é uma área que o escoamento de chuva é muito grande. Aqui nós temos um terraço, esse terraço tem um pequeno desnível. Então a água estava indo com muita força para a grota. E o que nós fizemos? Fizemos uma barraginha ali, ó, para amortecer a velocidade dessa água que vem no terraço, né? Aqui não é uma curva de nível, é um terraço com um pequeno desnível. E aqui na grota, né, nós temos aqui a barraginha. Assim, nós já mostramos que acima dessa barraginha tem mais umas 3 ou 4, mas essa barraginha ela mantém água quase um ano inteiro também. É uma situação semelhante àquela barraginha anterior. Ela está num desnível bem pequeno em relação ao fundo do vale. Então nós temos aqui um lençol mais aflorado. E aí o que a gente faz? Água de chuva com a proximidade do lençol freático, ela mantém a água ali por mais tempo durante o ano, né? Voltando aqui para o lado de lá,
A gente tem lá onde a gente mostrou o gado, né? Daquele anfiteatro lá também, que é aquele anfiteatro, aquele formato de leque, né? E é isso. Lá no fundo nós temos a rodovia, né? E a rodovia que liga Urbávia com o Rio Branco. Vamos mostrar aqui um problema. Olha a erosão, olha o impacto da água que vem nesse terraço. Essa situação estava pior até um ano atrás, depois que nós fizemos aquela barraginha lá em cima, já diminuiu o impacto aqui. Mas é uma situação que a gente precisa conviver com ela e resolver, ou melhorar. Por quê? Isso aqui, na verdade, era uma estrada de canavial. Então o terraço, ele é onde era a estrada de canavial, então ele já existia. O que nós podemos fazer aqui? Fazer ali paliçada, conforme a gente já disse em alguns momentos anteriores. Porque isso aqui, ó, o ano passado, essa barraginha, ela ficou todinha cheia de material sedimentado. Esse ano a gente vê que ela recebeu, o sedimento ocupou a metade do volume dela. Significa que aquela barraginha lá já deu resultado. Tá bom, já melhorou, mas precisa melhorar mais, né? Nós estamos aqui logo acima daquela barraginha com água, né? Bom, eu vou encerrando aqui essa parte técnica, mostrando um momento importante aqui, e eu acho que esse vídeo ele vai responder algumas perguntas que a gente tem recebido nos últimos tempos. Realmente as práticas estão funcionando, estão fazendo resultado, qual o volume de água? Então no próximo vídeo nós vamos concluir esses cálculos da contabilidade de água e vamos conseguir responder a essas pessoas que se interessam pelo assunto, que são formadoras de opinião, sobre o que realmente o resultado, qual o resultado realmente que está acontecendo em termos de números, tá? E poder projetar isso para uma bacia maior da micro-região. Bom, eu quero agradecer aqui a família, aqui Freire Paz, aqui, que está sempre nos acolhendo para os vídeos. Agradecer a Daça e professor Valente, e se Deus quiser no próximo vídeo estaremos continuando o assunto. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero ouvir da Daça a experiência dela, o que ela acha de importante do trabalho que ela vem desenvolvendo do Grupo Conexão e o Café Compartilhado para o resultado do Programa Produtor de Água. Ao longo do programa do Produtor de Água, que é o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, nós fomos observando as famílias, os produtores de água que fazem parte do programa e envolvendo eles nesse processo para eles estarem entendendo melhor como funciona a parte hidrológica, o que é produzir água. Então, aí surgiu o Café Compartilhado, o Grupo Conexão Rural, que nós conseguimos trazer as famílias para a parte socioambiental, fazendo esse envolvimento, esse engajamento com as famílias. E aí os produtores rurais, que são os produtores de água do programa, eles começaram a entender melhor como funciona essa parte hidrológica na propriedade dele, porque é lógico, o produtor sabe como funciona na propriedade dele, enxurrado, onde que escorre mais, todo o processo. Mas ele teve uma oportunidade melhor de estar compreendendo, entendendo e envolvendo a família toda. Então, com o Café Compartilhado do Grupo Conexão Rural, as famílias encontrando todos os meses, envolveu todo mundo, envolveu os avós, as crianças, netos, filhos. Hoje, a maioria dos produtores do programa, mais os amigos, vizinhos, até mesmo a área urbana, eles já entendem muito mais como funciona a parte ambiental, a parte hidrológica e todo esse processo das práticas que foram feitas na propriedade deles.